Tito pretende fazer uma busca na internet sobre os vírus de computador denominado cavalo de Troia, mas não está interessado em páginas que façam referência à guerra de Troia na antiga Grécia. O texto de busca mais adequado para Tito é: letra A, cavalo de Troia sem falar na Grécia? Letra B, cavalo Troia? Letra C, menos Grécia, ou traço Grécia, traço Troia, mais cavalo, que é como se fosse menos Grécia, menos Troia, mais cavalo. Letra D, entre aspas, cavalo de Troia, e aí depois, entre aspas, guerra de asterisco, fecha aspas. E a letra E, cavalo de Troia, entre aspas, e aí depois traço Grécia, traço guerra. Qual dessas se enquadra no que o enunciado pediu? Percebe, ele diz que quer buscar sobre cavalo de Troia, mas não está interessado em páginas que façam referência à guerra de Troia na antiga Grécia. Ele quer de programas maliciosos, certo? Como é que ele vai fazer isso? Vem comigo primeiro para entender. Quando a gente fala de mecanismos de busca, sistemas de busca, é muito importante lembrar aí das questões relacionadas ao sistema de busca Google. Embora ele não seja o único, porque tem o Bing, tem outros mecanismos de busca, com certeza o Google é o mais cobrado nas provas de concurso dos mecanismos de busca. E lá na ajuda do Google, olha só o que o Google diz. Pesquise uma frase exata. Coloque palavras entre aspas, qualquer palavra, para pesquisar por uma frase exata e na ordem exata. Lembre-se de que as pesquisas com aspas podem excluir resultados relevantes. E aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, uma pesquisa por Alexander Bell excluirá páginas que se referem a Alexander G. Bell. Por que isso? Porque no momento que eu boto entre aspas Alexander Bell, isso significa pesquisa por frase exata ou pesquisa por correspondência exata. Quer dizer que ele vai pesquisar exatamente o que está dentro das aspas e vai me dar resultados exatamente como está dentro das aspas. Então, Alexander Bell, se ele botou entre aspas, o que vai vir vai ser sites que tenham exatamente nesta ordem Alexander espaço Bell. Isso é pesquisa por frase exata. Mas um outro ponto que a gente deve debater. Dentro das pesquisas dos mecanismos de busca, como o caso do Google, nós podemos excluir palavras da pesquisa. Observa o que o próprio Google diz nesse ponto aqui lá do seu menu ajuda. O Google diz assim, ó, coloque traço, como se fosse um menos, antes de uma palavra que você queira deixar de fora. Por exemplo, se eu colocar velocidade do Jaguar, traço carro, isso quer dizer que ele vai procurar a velocidade do Jaguar menos do Jaguar carro, porque existe um automóvel, um carro chamado Jaguar. Mas ele não queria, ele queria a velocidade do Jaguar animal, provavelmente, porque ele botou a velocidade do Jaguar, traço carro, como se ele dissesse, eu quero que tu me dê pesquisa sobre velocidade do Jaguar menos do Jaguar carro. Por isso que ele botou traço carro. Então, o traço e logo depois uma palavra é como se fosse menos essa palavra, quer dizer, eu quero tirar aquela palavra do processo de pesquisa. Então vamos ver agora isso na prática. Eu tenho aqui o meu sistema de busca Google, acabei de acessar aqui com o navegador o Google. Aqui tem a área para digitar o que eu quero pesquisar e eu botei, entre aspas, cavalo de Troia, porque aí eu quero que ele me dê uma busca por correspondência exata de cavalo de Troia, só que eu não quero que se refira à Grécia e nem à guerra. Então logo depois que eu fechei as aspas de cavalo de Troia, eu botei traço Grécia, quer dizer, menos as pesquisas sobre a Grécia, e menos guerra, menos as pesquisas sobre guerra. Assim ele vai buscar o que ele encontrar sobre cavalo de Troia, mas que não tenha a Grécia e que não tenha guerra nos resultados. E aí quando eu dou Enter agora para pesquisar, de fato, ele me apresentou várias situações onde aparece a ideia de cavalo de Troia, só sem guerra e sem Grécia, que foi o que eu pedi. Portanto, aqui voltando na questão, pessoal, já que ele queria, então, cavalo de Troia, mas não estava interessado em referências de guerra de Troia e nem na antiga Grécia, então o certo aqui é usar a descrição da letra E de Equador, cavalo de Troia, entre aspas, porque é a correspondência por busca exata, e traço Grécia e traço guerra, indicando sem Grécia e sem guerra. Por isso, nossa letra E de Equador é, de fato, o gabarito e a resposta dessa questão.